Para a maioria das pessoas, a grande história de amor da realeza britânica no século passado foi a de Eduardo VIII e Wallis Simpson. Porém, houve outra, a da princesa Margaret e Peter Townsend. Se na primeira se sacrificou um reino por um amor, a segunda foi o contrário, se sacrificou um amor pelo reino. Para alguns, ela foi a ovelha negra da família real. Para outros, um espírito livre. Era engenhosa, rebelde e seus excessos provocaram alguns escândalos para o desgosto da sua irmã mais velha. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a vida da princesa Margaret do Reino Unido, a filha mais nova do rei George V e da rainha Elizabeth Bowes-Lyon. Ela nasceu no dia 21 de agosto de 1930, no castelo de Glamis, na Escócia, e como era neta de um monarca através da linhagem masculina, recebeu o tratamento de Sua Alteza Real, a princesa Margaret de York. Na época do seu nascimento, Margaret era a quarta na linha de sucessão ao trono, atrás do seu tio Eduardo, príncipe de Gales, seu pai Alberto, duque de York, e da sua irmã, a princesa Elizabeth de York. Esses três viriam a se tornar monarcas. Quando ela nasceu, a sua irmã Elizabeth já tinha 4 anos e já era uma criança famosa. Todos queriam ver a pequena princesinha e, como é normal, ao nascer a sua irmã, todos temeram que ela pudesse ficar com ciúmes em ter que dividir as atenções. Porém, foi ao contrário. Ela gostou muito de ter uma irmãzinha e o relacionamento e a vida dessas duas meninas seriam notícias e foco de atenção durante mais de 7 décadas. As irmãs sempre estavam juntas. O seu pai, que foi um homem maltratado por uma babá quando era criança e que nunca recebeu muita atenção do seu distante pai, se empenhou em formar uma família unida. Inusualmente naquela época, tanto ele quanto a duquesa de York eram muito ativos e presentes na vida das crianças. Era uma família muito unida. Eram aquele tipo de pais que liam histórias para as filhas antes de dormir. A princesa Margaret foi educada juntamente com a irmã. A educação das meninas era supervisionada por sua mãe e a sua única pretensão era educar as meninas para serem moças bem comportadas. Apesar da diferença de 4 anos, as meninas eram muito amigas, sempre estavam juntas, dormiam juntas, sempre iam vestidas iguais e tinham os mesmos interesses. Mas não podiam ser mais diferentes. Elizabeth era muito segura de si mesma, porém tímida e reservada, enquanto Margaret era pura alegria e muito extrovertida. E ao não ser herdeiras diretas ao trono, elas tinham uma vida muito privilegiada por fazer parte da família real, porém sem grandes obrigações pré-estabelecidas. O que se esperava das duas era no máximo que se casassem com os homens adequados e vivessem felizes, criando suas próprias famílias, sempre apoiando a família real no segundo plano. Em 1936, o avô de Margaret, George V, morreu quando ela tinha apenas 5 anos de idade e o seu tio, Eduardo VIII do Reino Unido, antes príncipe de Gales, subiu ao trono. Menos de um ano depois, em 11 de dezembro de 1936, ele abdicou do trono para se casar com Wallis Simpson, uma americana divorciada 2 vezes, que a Igreja da Inglaterra e o governo britânico não aceitavam como rainha. Com a abdicação do seu tio, o seu pai foi obrigado a herdar a coroa, subindo ao trono como George VI. E aquela vida tranquila e despreocupada nunca mais seria a mesma. A abdicação do rei Eduardo VIII abalou a estrutura da família dos duques de York. Eles não estavam preparados para isso. Eduardo, o rei que abdicou, foi preparado durante toda a sua vida para ser rei, enquanto que Alberto, que passou a ser George VI da noite para o dia, nunca teve nenhum preparo. Além disso, sofria de gagueira, e isso acentuava ainda mais a sua timidez e desejo de levar uma vida muito mais discreta e tranquila junto à sua família, sem grandes pretensões. Isso também afetou radicalmente a vida de Elizabeth e Margaret, que também passaram da noite para o dia para o primeiro e segundo posto na linha de sucessão ao trono. A mudança foi estrondosa, impressionante, já que eles passaram de ser parentes da família real a ser a própria família real. Se mudaram ao Palácio de Buckingham. O novo rei, que antes passava muito tempo com as filhas, agora estava sempre estressado e ocupado. A sua esposa o apoiou em todo momento e imediatamente se preocupou de dar uma nova educação a Elizabeth. Isso significava que nada seria igual a partir de agora.
Elas, que sempre estavam juntas, tinham as mesmas roupas e interesses, foram obrigadas a se separar, no que diz respeito a quase tudo, porque a partir de agora elas já não seriam iguais. Elizabeth receberia outro tratamento e educação. Margaret percebeu isso quando, na coroação do seu pai, as duas levavam o mesmo vestido. Porém, o de Elizabeth foi diferenciado com alguns adornos e uma cauda mais longa. Margaret, que tinha apenas 6 anos, percebeu aquilo e perguntou por que o vestido da sua irmã tinha uma cauda mais longa que o seu. Agora, elas começaram a se preparar para futuros bem diferentes. Enquanto Elizabeth estudava sem descanso, Margaret, que tinha muito talento para a música, tocava o piano na sala do lado. Isso provocou que ela recebesse uma educação muito mais limitada que a da sua irmã. Acabou se sentindo excluída e ficou ressentida com isso. De adulta, criticou duramente a sua mãe por não haver lhe dado uma educação mais esmerada. Com o início da Segunda Guerra Mundial, a princesa Margaret e a sua irmã ficaram no castelo de Balmoral, na Escócia, onde permaneceram lá até o Natal de 1939, passando noites tão frias que a água potável dentro das jarras ao lado da sua cama congelava. Depois, se mudaram para o castelo de Windsor, onde passaram grande parte do restante da guerra. Elas se entretinham fazendo peças de teatro, onde Margaret demonstrou um grande talento para as artes cênicas. O rei George VI descrevia Elizabeth como seu orgulho pelo seu grande sentido de dever, e a Margaret como a sua alegria, por sua forma de contagiar a todos com a sua felicidade. Houve preocupação pela estada das meninas naquele castelo tão icônico, que com certeza poderia ser alvo de um ataque alemão. O primeiro-ministro Winston Churchill estudou a possibilidade de enviar as princesas para o Canadá, onde estariam mais seguras, mas a rainha respondeu que as meninas não iriam sem ela, e que ela não iria sem o rei, e que o rei jamais abandonaria seu país. Ao final da guerra, em 1945, Margaret apareceu na varanda do Palácio de Buckingham junto à sua família e o primeiro-ministro Winston Churchill. Depois disso, as irmãs se juntaram à multidão fora do palácio, disfarçadas, para comemorar junto ao povo aquela vitória. Em janeiro de 1947, ela fez a sua primeira visita ao exterior, junto com sua irmã Elizabeth e os seus pais, à África. Naquele mesmo ano, ela também foi dama de honra do casamento de Elizabeth, no dia 20 de novembro. Nos 3 anos seguintes, Elizabeth teve 2 filhos, Charles e Anna. Esses nascimentos empurraram Margaret para mais longe da linha de sucessão. Nos anos 50, a princesa Margaret era uma bela jovem de 20 anos, fumante compulsiva. Começou a fumar aos 15 anos e muitos dizem que antes. Fumava até 60 cigarros por dia. São célebres as suas fotos em que sempre aparece com um cigarro na boca. Ela também adorava beber, uísque de preferência, socializava com a alta sociedade e jovens aristocratas. Foi uma beleza célebre. A princesa era frequentemente fotografada pela imprensa em bailes, festas, que ficaram conhecidas como Margaret Set. Naquela época, ela foi considerada a solteira mais cobiçada do mundo e se comentava muito sobre os seus supostos romances com vários homens. O futuro primeiro-ministro do Canadá, John Turner, por exemplo. Em agosto de 1951, a princesa deu a sua festa de 21 anos em Balmoral. No mês seguinte, o rei George VI, seu pai, foi submetido a uma cirurgia de câncer de pulmão e veio a falecer 5 meses depois, em 6 de fevereiro de 1952, e a sua irmã tornou-se a rainha Elizabeth II. No dia da coroação, que aconteceu no dia 2 de junho de 1953, o mundo colocou os olhos na abadia de Westminster, em Londres. Ninguém queria perder a coroação da jovem rainha, porém, houve um gesto da princesa Margaret que foi captado pelas câmaras. Em algum momento, a princesa Margaret passou a mão na gola de um oficial ali presente para tirar um fiapo. Esse gesto extremamente íntimo chamou a atenção de todos e disparou todos os alarmes. O oficial era o piloto da Força Aérea Real, Peter Townsend, um herói de guerra, 16 anos mais velho do que ela, que havia sido palafreneiro do seu pai, o rei Jorge VI. Ele estava divorciado.
Os dois tinham um romance secreto. Muitos dizem que ele foi o verdadeiro e único amor da princesa. Ele também estava apaixonado por ela, mas o governo e a igreja se opuseram ao relacionamento. Foi um assunto muito complicado para sua irmã, a rainha Elizabeth, cabeça da igreja. Naturalmente, ela queria a felicidade da irmã, porém o problema era grande, já que ela era rainha justamente porque o rei Eduardo VIII teve que abdicar para poder se casar com a sua amada, Wallis Simpson, que estava divorciada. Então, a princesa Margaret teve que escolher entre o seu amor ou os seus privilégios. Ela poderia se casar com o seu amado, porém, somente no civil. E tinha mais. Ela tinha que renunciar ao seu direito na linha de sucessão ao trono e a todos os privilégios reais, incluindo uma renda que recebia do Estado. Durante 3 anos, eles foram os protagonistas deste drama apaixonado. A imprensa divulgava cada passo do casal, que cada vez mais chamava a atenção do povo, e Margaret foi, oficialmente, o primeiro membro da família real a ser assediado de forma massiva e intrusiva pela imprensa. Finalmente, em 1955, ela emitiu um comunicado ao mundo, nos seguintes termos: tomei a decisão de não me casar com o capitão Peter Townsend, ciente de que a igreja ensina a indissolubilidade do casamento cristão. E com essas palavras, ela colocou um ponto final no que poderia ter sido um verdadeiro conto de fadas. Alguns jornalistas publicaram que ela amava mais os benefícios de ser princesa que ao próprio Townsend. Frustrado e abalado, ele foi morar na Bélgica e alguns anos mais tarde se casaria com uma jovem de 20 anos, com quem teve 2 filhos, e dizem que foi extremamente feliz. Nesse mesmo ano, a princesa se ocupou das suas tarefas reais. Representou a família real nas cerimônias de independência das colônias britânicas da Commonwealth. Ela também se interessou e apoiou muitos eventos de caridade, música e balé. Foi presidente da Sociedade Nacional e da Real Sociedade Escocesa para a Prevenção de Crueldade às Crianças. Fez muitas visitas oficiais em nome da sua irmã e do reino, e assumiu outros vários cargos respeitáveis. Um dia, recebeu uma carta de Peter Townsend, no qual ele dizia que pretendia casar-se com uma jovem belga. Nesse mesmo dia, ela aceitou a proposta de casamento de Anthony Armstrong Jones, que trabalhava como fotógrafo da alta aristocracia, e também de vários famosos. Ambos se conheceram no casamento de uns amigos e se conectaram imediatamente. A sua completa falta de protocolo foi o que impressionou a princesa. Embora ele não tivesse títulos, sabia como se movimentar nesses círculos e não se deixava intimidar. E essa seria a primeira vez em 400 anos na monarquia inglesa que um plebeu se casou com uma princesa real. O casamento aconteceu em 6 de maio de 1960, na abadia de Westminster. Ela usava um vestido de seda assinado por Norman Hartnell, o designer oficial da rainha, e foi definido como o vestido de noiva real mais simples da história. A cerimônia foi considerada o primeiro casamento real moderno, por ter sido transmitido pela televisão em todo o Reino Unido. Anthony Armstrong Jones recebeu o título de Conde de Snowdon, e ela foi intitulada formalmente como Sua Alteza Real, a Princesa Margaret, Condessa de Snowdon. Tiveram 2 filhos, David Armstrong Jones e Sarah Frances Elizabeth Armstrong Jones. Mas o casamento foi tão excessivo quanto escandaloso. E o problema era porque ambos estavam muito acostumados a monopolizar toda a atenção. Cada um queria ser a estrela e o centro de todos os olhares. Havia uma forte competitividade entre eles e começaram as infidelidades de ambas partes e constantes discussões. Na noite de 6 de julho de 1964, na apresentação do novo filme The Beatles, A Hard Day's Night, que foi lançado para um público bastante selecto, Sua Alteza Real, a Princesa Margaret, junto com seu marido, compareceram ao evento. Bem, depois do filme, John, Paul, George e Ringo queriam jantar, já que eles passaram todo o dia ocupados no evento. No entanto, isso não foi possível, pois os seus convidados, incluindo a princesa Margaret, queriam cumprimentá-los.
Algum tempo depois, segundo declarações de Walter Shenson, o produtor do filme, George Harrison o abordou para perguntar quando eles iriam jantar. O produtor disse que eles não poderiam comer nada enquanto a princesa não fosse embora, devido ao protocolo real, e também que era muito rude e uma extrema falta de educação comer se a princesa estivesse presente e não pudesse fazê-lo. George Harrison não aguentou e se aproximou de Margaret e disse o seguinte: Sua Alteza, estamos morrendo de fome e Walter diz que não podemos jantar até que a senhora vá embora. Dizem que ela não se sentiu nem um pouco ofendida, apenas riu alto e imediatamente pegou seu marido pelo braço e disse: Vamos, Tony, estamos atrapalhando, e deixaram o local para que a banda pudesse jantar. Outro fato muito comentado da princesa com o mundo do showbiz aponta que ela teve um caso com Mick Jagger. Dizem que foram encontros muito apaixonados, onde sexo, drogas e rock and roll não faltaram. A rainha Elizabeth e Margaret discutiram ferozmente por causa disso. A vida e o comportamento de Margaret era um prato cheio para a imprensa. E dessa vez ela se apaixonou por Robin Douglas Home, o sobrinho do primeiro-ministro, um homem boêmio que tocava piano em bares. Esse romance realmente incomodou seu marido, que ameaçou com o divórcio se ela continuasse. Margaret decidiu terminar o relacionamento, enviando uma carta ao amante. Meses depois, Robin se suicidou, e isso voltou a levantar todo tipo de especulações em torno da vida da princesa. Nos anos 70, ela teve um caso com Rod Llewellyn, um homem 17 anos mais novo do que ela. Um fotógrafo os encontrou tomando sol. A foto foi publicada e Lord Snowdon não aguentou mais. Pediu o divórcio e foi o secretário pessoal do conde quem comunicou a ela, ao que ela respondeu: Obrigada, Nigel. Acho que essa é a melhor notícia que você já me deu na vida. Em 1978, eles se divorciaram. Ela nunca mais se casaria novamente. Muitos coincidem que com o tempo ela foi passando de uma jovem de personalidade forte e encantadoramente natural a uma mulher antipática e muitas vezes desagradável, que gostava de abusar do seu título de princesa, se tornando cada vez mais possessiva e exigente. Em algumas ocasiões, quando ela era convidada para um jantar, chegava horas atrasada, enquanto todos a esperavam, porque somente quando ela chegasse era quando o jantar podia ser servido. Famosa é a frase que ela falou para o seu amigo e escritor Gore Vidal: É inevitável, quando há duas irmãs, e uma é a rainha, que deve ser a fonte de honra e tudo que é bom, então a outra deve ser o foco da malícia mais criativa, a irmã má. O tempo foi passando e a sua vida amorosa e suas polêmicas foram ficando em segundo plano, já que a imprensa começou a se interessar muito mais pela vida dos seus sobrinhos, Charles e Andrew. No início dos 90 deixou de fumar, ao menos em público, porém a bebida continuou sendo sua mais íntima companheira. Em 1998, sofreu um ataque cardíaco na sua residência, na ilha de Mustique, e nesse mesmo ano sofreu queimaduras graves no pé, o que afetou a sua mobilidade. Em 2001, sofreu um AVC, que a deixou com a metade do corpo paralisado e problemas de visão. A sua última aparição pública foi no aniversário de 100 anos da sua tia, a princesa Alice, duquesa de Gloucester. Margaret finalmente faleceu no dia 9 de fevereiro de 2002, aos 71 anos, depois de sofrer um ataque cardíaco. Seu funeral foi um evento particular em família, exatamente no mesmo dia em que se completava 50 anos da morte do seu pai. E naquele frio 15 de fevereiro de 2002, Elizabeth teve que se despedir para sempre da sua irmãzinha. A rainha nunca chora em público, mas naquele dia parece que não pôde evitar derramar algumas lágrimas.